Sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Como eu sempre faço, quem pode jejuar na segunda-feira pela igreja, pela tua vida, levante a mão assim na segunda-feira, aqui. E terça-feira, quem pode jejuar na terça? Também. E quarta-feira, quem pode na quarta-feira? Lá atrás. Ali. Quinta-feira, quem pode na quinta-feira? Aqui. Na sexta-feira, quem pode? Está ali. Sábado que vem, quem pode? E domingo que vem, quem pode jejuar no domingo? Lá atrás. Aqui. Quem vai jejuar algum dia da semana? Faz assim para eu ver. Glórias a Deus. Eu gostaria muito que você fizesse mesmo e apresentasse a Deus a sua igreja, o teu pastor. Essa semana tenho, quando digo tenho, não é eu, a igreja, né? Mas tenho um grande desafio a ser enfrentado. Mas uma coisa me garante a tranquilidade, é que maior é o que está conosco. Deus nos dará grandes vitórias essa semana também. Amém? Glórias a Deus. Quem encontrou Romanos capítulo 12, verso 2, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Assente-se, por favor. O significado desse texto que Paulo escreve, nesse momento Paulo está em Corinto, quando escreve para os irmãos de Romanos. Ele está dizendo: não precisamos copiar, não precisamos ter comportamento, costumes ou forma de pensar como o mundo. Vou repetir, Paulo está em Corinto e ele escreve para os irmãos romanos, aos romanos, dizendo essas palavras: não se moldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ele estava dizendo: não precisamos copiar o comportamento do mundo, não precisamos ter os costumes do mundo e muito menos usar a forma que o mundo usa dentro da igreja. E ele estava dizendo: a verdadeira transformação, mudança, começa na nossa mente, através da palavra de Deus, não exterior. Eu ensino isso de quando em vez aqui na igreja, sobre prosperidade. A primeira prosperidade que tem que começar a habitar na tua vida não é a chegada da finança. E, aliás, a prosperidade não resume somente em dinheiro. Mas não é você esperar chegar ao recurso. Não, é você já ter a mente preparada para aquilo. Vou tentar te explicar isso. Tudo que você sonha na vida em ser, começa a se comportar a partir de hoje como se já tivesse isso. Vamos lá, ver se vocês pegam mais fácil. Pastor, eu tenho um sonho de ter uma companhia minha, mas eu já tenho, mas a minha companhia tem que ser grande, eu quero uma companhia gigante assim. Tu já notou que o sonho teu de vez em quando é tão alto que nem tu acredita nele? A gente, dá para diminuir um pouquinho isso aqui não, na minha cabeça? Não, porque entenda uma coisa, a tua fé, o teu sonho sempre tem que estar maior do que a realidade que você está vivendo hoje. Por quê? Porque Deus não está atrelado com aquilo que eu e você estamos vivendo agora. Deus está amarrado com aquilo que Ele pode fazer por mim, por você. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, se você puder, me ajuda a ser instrumento de Deus para alguém, dizendo: já sabe o que é da vida, irmão? Não, pergunta aí, já sabe o que é da vida? Diga: já escreveu o teu sonho? Já colocou no papel o que você sonha? É porque tem gente que nem sabe o que é da vida ainda.
Agora, se você tem, diga aí para quem está do teu lado, começa a se comportar como se já tivesse. Eu já disse isso de exemplo meu aqui várias vezes. Eu sempre, a partir dos meus 16 anos, sou filho de pastor, 16 anos de idade eu me apaixonei pelo ministério, já servi a Deus, mas fiz tudo dentro da igreja. Fui técnico de som, fui baterista dentro da igreja, porque não tinha ninguém, só tinha eu. Já fui zelador de igreja, que sou até hoje, aliás. Já fiz todas as partes do departamento da igreja. Eu tinha um sonho quando jovem. Rapaz, teu irmão aí tá um alarme alto, hein? Quando jovem, eu me despertei para o ministério, e eu já disse isso várias vezes, e às vezes as pessoas não entendem isso. Meu pai nunca foi daquela época, de quem tem a minha idade, 40 anos para trás, sabe que os pais daquela época nunca foi de ficar, oh, meu filho, que gracinha, olha que coisa mais linda do mundo. Os pais daquela época, quem tem mais de 40 anos que lembra o pai ou a mãe falando assim para tu, você me ama? Fala que você me ama, para o pai e a mãe ficar felizes. Quem viveu isso aqui? Minha mãe nunca perguntou nada se eu amava ela, não. Aliás, um dia eu falei para minha mãe, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu nem gosto mais da senhora. Fase de rebeldia, sabe? Minha mãe falou, tu não precisa gostar de mim, tu não precisa me amar. Tu tem que fazer o que eu estou mandando, e acabou a conversa. Aí eu descobri que o amor é um negócio mais firme que a gente imagina, né? Então, quando eu me despertei para o ministério, foi quando eu comecei a me comportar como se fosse. Porque, às vezes, quem está na nave da igreja, vê o pastor aqui falando, pensa, nossa, como o pastor fala tranquilo, né? Como ele tem facilidade com o microfone na mão. E às vezes uns pensam assim, eu também tenho esse dom que ele tem. E você fala, irmão, vem dar uma saudação aqui. Ele sobe em cima do púlpito aqui assim. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Nem sei o que eu ia falar, gente, aqui mais. Mas que Deus abençoe seu estudo aí, tá bom? Um cara que você fala assim, nossa, mas por quê? Porque você está na fase de adaptação que tem um milagre. Então você precisa começar a se comportar. Eu já disse, quem lembra aqui da época do condicionador Neutrox, que era um amarelo da tampa vermelha por cima? Quem lembra disso? Levanta a mão. Aquilo ali era meu microfone durante muito tempo dentro do banheiro. E dentro do banheiro, a água caindo, eu era o pastor, eu era o que ia ministrar a oferta, eu era o que ia pregar para mim mesmo, eu expulsava o demônio de mim mesmo, depois já aceitava Jesus eu mesmo, e minha mãe na porta do banheiro. Aí daí, rapaz, até que hora você vai ficar aí? Eu falando, calma que chegou a hora do batismo com o Espírito Santo. Segura um pouquinho que já vai terminar. O culto está um pouco atrasado, mas logo nós termina. Pastor, por que o senhor fazia aquilo? É só tu olhar onde eu estou hoje. Eu já estava me comportando como se eu estivesse lá. Porque o processo, eu disse isso aqui uns dias atrás. Quantos tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão, pelo menos uma que Deus fez para a tua vida. Fala a verdade. Não é grande a promessa? Sim ou não? Sim ou não? Deus só não conta o processo para chegar lá. Não, isso aí não fala. Porque se Deus falasse, nós abriríamos a mão da promessa na hora. Não quero nada, não quero não. Profetiza para outro, que não é para mim isso aqui não. Quero mexer com isso mais não. Eu confesso que quando eu comecei meu ministério com 17 anos, eu fui consagrado a cooperador com 16 anos, com 17 eu era diácono e com 18 eu fui consagrado a presbítero. Eu achei que a igreja não tinha problema, irmão. Você acredita nisso? Porque meu pai e minha mãe, eu nunca vi meu pai e minha mãe falar sobre igreja perto da gente, os problemas que tinha. Mas depois de um tempo que eu comecei a ficar na maioridade, um dia eu cheguei na minha mãe e disse, mãe, cadê o pai? Ela disse, teu pai foi viajar para cuidar de um problema da igreja. Naquele dia eu comecei a entender que a igreja tinha problema também. Eu falei, se ele for resolver problema, então a igreja tem problema. E depois eu fui aprendendo. Mas em todo tempo, eu sempre me comportei como se já estivesse vivendo aquilo. Porque a verdadeira mudança acontece dentro de nós primeiro. A verdadeira mudança começa dentro de nós, a partir de hoje. Ponha isso no teu coração. A partir de hoje, não é amanhã não. A partir de hoje eu vou mudar o meu jeito, porque eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Aliás, gente, eu já preguei muitas vezes, o milagre que Deus tem para você já está pronto, Deus só está preparando você para o milagre, e é a pura realidade. Às vezes você escuta alguém falando assim, Deus está escrevendo a minha história. Não, mano, Deus é temporal. Antes que houvesse tudo, Deus já é. Deus sabe o dia que eu ia nascer, que tu nasceu,
E Deus sabe o dia que nós vamos morrer. Deus não está escrevendo nada não. Diga para quem está do lado, Deus já escreveu. Deus não está escrevendo nada não, Ele já escreveu o que vai fazer para mim e para tu, ainda esse ano. Ele já escreveu, já está escrito, e Ele vai fazer acontecer na tua vida. E qual o objetivo, pastor? Renovar a mente e rejeitar os padrões mundanos. Paulo estava dizendo, vocês precisam ter a forma de vocês, vocês precisam rejeitar os padrões mundanos na vida de vocês. Evangelho que não causa transformação, o evangelho ainda não te alcançou. Evangelho que quem mentia continua mentindo, quem fazia coisa errada continua fazendo, e nada muda, o evangelho ainda não te alcançou. Você se convenceu que a partir de hoje você é crente, mas o evangelho ainda não te alcançou. Por quê, pastor? Irmão, não cai da fé não na palavra de hoje, tá bom? Ser crente sem saber o que é ser crente cansa. Vou repetir isso aqui. Ser crente sem saber o que é ser crente cansa. Por quê? Porque você fica vivendo em torno de pessoas, e o evangelho não foi feito para você viver em torno de pessoas. O evangelho foi feito para você viver em torno da presença de Deus na sua vida. Eu já disse isso aqui, mas sou pastor de igreja, eu sempre gosto de ensinar a igreja. O testemunho de um jovem que chegou na igreja e disse assim, foi apresentado, ainda recém-nascido na igreja, participou de todos os departamentos dentro da igreja. Depois de 27 anos dentro da igreja ali, o pastor levou ele a diácono, presbítero, pastor, tudo. Um dia ele chegou no pastor Marcelo e disse assim, eu vou embora dessa igreja, pastor. E o pastor já de idade falou, por que, meu filho? O que foi que você quer ir embora da igreja? Não sei se o senhor tem notado, essa igreja tem muito problema. Qual o problema, meu filho? Olha, as irmãs, uma fofocaiada do inferno no meio delas. Não sei se o senhor nota isso. A mocidade é tudo desunida. Esse grupo de louvor canta tudo desafinado o tempo todo. O senhor não está vendo isso? O pastor quer. Ele falou, essa igreja só tem problema. O pastor olhou para ele e disse assim, e é por isso que você quer ir embora da igreja? É, sim, eu vou arrumar outra igreja para eu ir. O pastor disse assim, eu posso fazer um pedido só, antes de você ir embora? Ele falou, pode, claro. Venha no próximo culto, por favor. Ele disse, por quê? Só venha. No outro culto, o menino chegou, o jovem chegou e disse assim, estou aqui, pastor, meu último culto, não volto mais nessa igreja. O senhor pediu, como o senhor me apresentou, eu nasci aqui, eu devia esse respeito pelo senhor. O pastor falou, obrigado, meu filho. O pastor pegou um copo de água e encheu, quase transbordando assim, e deu para ele. Ele falou, o que eu faço com isso? Na hora do culto, você vai ficar andando em volta da igreja, dentro do templo, tá bom? Você só tem uma função. Ele disse, qual? Não pode deixar uma gota de água cair do copo. É só isso? É só isso. O culto começou e todo mundo, os departamentos cantando, igual aconteceu aqui, ele no culto todo assim, andando assim, dentro da igreja. Ele estava focado o tempo todo na água, não podia cair uma gota. No final do culto, dentro dele, ele falou, ganhei, pronto, agora, se era isso, essa palhaçada que ele precisava de mim, já está pronto, eu vou embora da igreja. Chegou no final do culto, ele falou, pastor, está aqui, ó, não caiu uma gota. O pastor disse, parabéns. Ele disse, agora deixa eu te fazer algumas perguntas para você, antes de você ir embora. Ele falou, pode fazer, pastor. Quando você estava andando dentro da igreja, com esse copo na mão, você viu as irmãs fofocando? Ele disse, não, eu estava focado na água. Como é que eu ia olhar isso? Ele falou, certo. Você viu a mocidade tendo problema? Não, pastor, eu tinha que olhar para a água. Você percebeu o ministério do louvor desafinando? Ele falou, não, porque eu estava focado na água. Ele falou, se você viesse todos os cultos focado na presença de Deus, você nunca teria notado defeito dentro da igreja. Porque a pessoa perdeu a noção que quem faz o culto somos nós. Nós não precisamos se moldar ao mundo. Paulo está dizendo isso. Então, ser crente sem saber o que é ser crente cansa. Por quê, pastor? Porque tem gente que acha que ser crente é vir na igreja de domingo, é você ofertar, é você dizimar, é você até ler a Bíblia. Irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Até o diabo vem no culto. Vai dar fé não. Até o diabo vem no culto também. O quê, pastor? Sim. Por que você acha que demônios não se manifestam mais dentro da igreja hoje em dia?
Ai, pastor, porque nosso nível espiritual está muito alto, você acha mesmo? O culto está tão raso na atmosfera espiritual que não incomoda mais nem o diabo. Você lembra quando o diabo se manifestou? Quando Jesus desce do barco e pisa em Gadara, o diabo, opa, chegou o poderoso aqui, vamos correr e adorar ele, senão vai dar ruim para nós. Por que é aquele culto hoje em dia, você não vê a pessoa, mas sendo manifestado Satanás dentro da pessoa? Ah, pastor, mas você tem dúvida? Pessoa que acaba o culto num domingo e na segunda está fazendo fofoca e está cheio do quê? Pessoa que acha que tudo na cabeça dele se resolve com conversa balela. Você acha que ele está vivendo com quem? Pastor, e aí? Está faltando a verdadeira presença de Deus dentro da igreja. Paulo está dizendo, nós não podemos nos conformar com esse mundo. O culto não estamos conseguindo mais incomodar nem o diabo dentro da igreja mais. E deixa eu lhe dizer algo para você. Eu fui pastor na segunda igreja que eu pastoreei em Pedregulho. Eu tinha 21 anos de idade, novinho de tudo. Eu fui para a reunião de obreiro que tinha em Franca e voltei para fazer o culto à noite na cidade. Pedregulho é uma cidade totalmente espírita, muito. Eu já contei sobre isso aqui. E eu cheguei em casa, tomando banho rapidinho para ir para a igreja. De repente um moleque bate na porta da minha casa, que eu morava. Quando eu saí para fora, um menino de bicicleta, um adolescente de bicicleta, virou e falou assim, pastor Saulo, está aí? Eu achei que era meu pai, né? Eu falei, sou eu, meu filho. Quando falou sou eu, nunca esqueci disso. O menino fez assim, então tá bom, né? É o senhor mesmo? Eu falei, sou eu, meu filho. Ele falou, bom, não sei se o senhor vai dar conta disso, mas tudo bem. A minha tia está com um trem ruim no couro dela lá e precisa tirar urgente. Ninguém tira aquilo lá. Eu falei, é demônio? Ele falou, é demônio. Eu falei, tá bom. Eu falei, vamos lá. Ele com a bicicletinha na frente, eu com o carro atrás, ele pedalando e eu atrás. Aí eu falei, vou passar lá na igreja, pegar os dois vice meu, Adalto e Maurício, vive no monte, me chamar para ir para monte todo final de semana. Eu falei, vamos lá. Chamei os dois, falei, vamos, o Satanás operou em algum lugar aí, nós precisamos lá expulsar. E eu com aquela vontade doida de expulsar demônio já. Irmão, quando eu cheguei na rua da casa, era carro de bombeiro, ambulância, polícia. Eu falei, isso é demônio mesmo, gente? A rua fechada de gente. E conforme eu fui dando uns passos assim, porque o menino ia avisando, o pastor aí, ó, o povo ia abrindo ala assim, eu fui ficando com medo. Eu falei, pois não, gente, o que foi? Aí um falou, é ele ali. Eu falei, ele quem, irmão? Ele quem? É o pastor. Eu falei, sim, sou eu. Eu falei, cadê? Entra aqui, pastor. Aí eu entrei no corredorzinho, essas casas no Brasil que tem edícula no fundo, sabe? Eu passando no corredor, mas foi me dando medo, porque no corredor que eu ia passando, tinha aquela janela de quarto, e a molecada tudo assim, em cima da janela, assim, ó. Ah lá, ele lá, ó. Falei, ah lá, quem, gente? Quando eu cheguei lá no fundo, irmão, um quarto, tudo pintado de azul por dentro, por isso que eu gosto de trem claro. Tudo pintado de azul por dentro, cheio de incenso dentro do quarto, assim, sabe? E quando eu entrei lá dentro, eu olhei assim, que eu pus a cara assim, uma moça morena, algemada, a mão e pé para trás, e os pés, as mãos para trás e o pé, e a bicha pulava igual cobra na cama. Você viu, sangue de Jesus. Chamei os dois soldados bons de expulsar demônio, falei, vamos lá, Dal, vamos, meu Eurico. Sabe o que eles falaram para mim? Vai lá, pastor, vou dar apoio espiritual. Eu falei, como é que é, irmão? Não, vocês que vivem em monte, vamos lá. E não entraram nada, eu entrei lá para dentro. Quando eu cheguei, eu olhei para a cara da menina assim, o olho da menina virado para trás assim, ó. Em nome de Jesus, sai! Na hora que eu falei, ela abriu o olho assim. Antes, eu fiquei 30 dias orando para que Deus fizesse um reboliço naquela igreja, porque aquela igreja estava vindo de um grande escândalo, só tinha 4 crentes dentro da igreja, contando comigo 5, e não tinha ninguém. E eu falei, faz um reboliço nesse lugar, porque eu quero crescimento. Por incrível que pareça, eu fiz essa oração a semana toda aqui. Ah, Deus, me lava com teu sangue. Eu peguei e cheguei lá e falei, em nome de Jesus, sai! A menina abriu o olho, chamei o policial. Eu, vem cá, querido, pode tirar o gema dessa menina. Pensa num cara que ficou valente, fui eu. O policial olhou para mim, certeza, pastor? Que isso, pode tirar. Primeira vez que eu mandei um policial na vida, eu falei, pode tirar. Na hora que desalgemou a menina, irmão, ela estava deitada na cama, até hoje eu não sei te explicar isso. Da cama ela voou igual uma lagartixa na parede, assim, pá, bateu a cara na parede, começou a se estribuchar todo. E eu sai, pega aqui, pega lá, sai, não sai nada. Eu falei, algema de novo. Pode algemar.
E eu fiquei lá dentro, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. A voz já estava acabando, eu estava de terno e gravata, porque eu já ia para a igreja. Meu pai me ensinou, quando for expulsar demônio, joga a gravata para trás, senão o demônio agarra na gravata, você vai morrer enforcado, sendo demônio. Eu já estava suadinho, terno, do pé à cabeça. Eu falei, gente de Deus, deixa esse trem algemado aí um pouco. Saí para fora, fui cair na bobeira de conversar com os parentes que estavam ali, Marcelo. Eu falei assim, faz tempo que essa menina está assim aqui? Aí disse, desde as 9 da manhã, já era 6 horas da tarde. Eu falei, nossa, não veio ninguém? Quando eu falei não veio ninguém, Antônio, acabou minha fé de vez. Falei, veio sim. Falei, quem veio? Falei, ó, veio o pastor ali da outra assembleia também. Já veio o padre também aqui, veio aqui agora há pouco também. Eu falei, ele falou, já veio pai de santo. Eu falei, que mistura, hein? Pensando comigo, né? Aí ele falou assim, e também veio agora há pouco o pastor da Universal. Eu falei, então não é comigo não. Esse povo é perito, conversa até com o diabo, não saiu com ele, vai sair comigo. Ao mesmo tempo que a minha fé foi parar lá embaixo, eu também já saí pela culatra. Eu falei, se não saiu com eles, não é obrigado a sair comigo também. Ele lá, eu que está acontecendo com isso? Eu, para cair fora da situação, eu falei assim, o ambiente aqui está muito carregado. Se quiser, leva para a igreja lá, que lá não expulsa. Eu dentro de mim, não vai levar, em nome de Jesus, não vai levar. Vamos embora, Dalton, vamos embora, seus covardes, vamos embora, bora. Fui em casa, troquei de roupa, estou lá em cima do púlpito cantando, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará de mão. Apontou na porta da igreja, um rolo de gente, só estava o barulho. Segura, pega, vai escapar, hein? Segura. Foi entrando aquele rolo de gente dentro da igreja. A igreja que cabia umas 80, 100 pessoas, já não estava tendo onde pôr gente mais. Tanta gente, veio primo, parente, periquito, papagaio. E todo mundo com essa menina. Parou a cidade por causa disso. Subiram a escadaria e soltaram ela no meu pé. Falei, o senhor não mandou trazer? Está aí. Eu falei, tribulação. Eu falei, mas aqui dentro tem que sair. Falei, comecei, sai, mas vamos resumir a história. Essa menina chegou na igreja, era quase 8 horas, era 11 horas da noite, o demônio tinha saído dessa menina. Acabou o culto, e ficou só em expulsar demônio. Ela catava um banco, não desse jeito, mas não perdia muito no tamanho, pouca coisa menor. Um banco sozinha, ela esparmeava um banco para cima, e os homens tudo encostados no canto. Falei, gente, chegou uma hora, Claudinho, que eu não tinha mais o que falar, eu não tinha mais voz. Porque o demônio pegou a boca dela e falava assim, sai em nome de Jesus. Sabe o que o demônio falou na boca dela? Só sabe falar isso? Na hora que falou, acabou comigo. Eu falei, demônio sai em nome de quem essa praga? Aí eu chamei os irmãos, falei, irmão, vai tentando expulsar aí. Tinha uma sala pastoral, igual uma porta dessa aqui, Entrei lá para dentro. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Não se moldem com o padrão do mundo. Eu entrei ali dentro da sala, a luz tudo apagada, escuro. E eu baixei a cabeça em cima da mesa e comecei a orar em pensamento. Eu disse, Senhor, o demônio dessa menina não sair na casa dela, está tudo certo. Agora, não sair na igreja, eu sou novo demais. Vão falar que eu não sou homem de Deus, coisa nenhuma. É isso que o Senhor tem para a minha vida? É acabar com o meu ministério logo no começo? Na hora que eu acabei de fazer essa oração, eu em silêncio, a primeira vez na vida que eu tive uma experiência com Deus foi naquele dia. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida agora. No meio dessa tormenta que eu e você esteja vivendo, Deus vai te dar uma experiência com Ele que você nunca viveu até a data de hoje. Se for enfermidade, se for saúde, seja lá qual área que for financeira, Deus está permitindo isso acontecer na tua vida, porque Ele quer fazer você ter uma experiência com Ele que você nunca teve até a data de hoje. E quando eu estava ali dentro, eu abaixei a cabeça. Quando eu terminei de fazer essa oração, a primeira experiência que eu tive com Deus, porque quando eu fui abrir o olho, eu não conseguia abrir, porque sabe quando você está no meio de um canavial, no Brasil, e está tudo escuro, não tem lua, não tem nada, você não enxerga nada, e de repente alguém acende um siribi no teu olho, aquela luz, dentro da tua cara, que você fica assim, gente, que luz é essa? Naquele momento eu tentei abrir o olho, mas não consegui. Aí eu falei, olha, quem acendeu a luz apaga, por favor, eu estou quietinho aqui por enquanto. Eu percebi que ninguém falava nada, e quando eu fui firmar o olho, eu vi que não era uma luz normal. Naquele momento eu fiquei em silêncio por alguns segundos, e naquele dia foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido, nítida, que diz, você não pediu um reboliço nesse lugar?
Não foi você que me pediu? Usa de autoridade que eu te dei sobre a sua vida. Quando eu abri o olho para ver quem estava falando, a luz apagou, sumiu, mas dentro de mim, parecia que tinha uma mistura de Sylvester Stallone, com tudo quanto é trem que você imaginar. Quando eu abri a porta, e eu vi em cima do púlpito, a menina estava lá na porta da igreja, o banco tudo jogado, para tudo quanto é lado. Falei, solta essa menina aí onde ela está. Aí falou, pastor, vai fugir. Eu falei, solta essa menina aí. Soltou, falei, vem de joelho aqui onde eu estou. Acabou a palhaçada, o circo aqui dentro, acabou. Ela veio batendo os dentes, rangendo os dentes, chegou pertinho de mim, eu falei, vou falar uma vez só, some do corpo dessa menina para nunca mais voltar. Cheguei nela, disse, em nome de Jesus, sai. Ela, puf, caiu no chão, abriu o olho, acordou, me agarrou assim pela cintura e começava a gritar, e o povo ouvia por causa do microfone que estava comigo. Ela dizia, não deixa voltar mais dentro de mim isso não, eu não suporto mais. A igreja parecia que ia desabar, já estava dando quase meia-noite, e na hora Deus falou no meu coração, faz o apelo, mas prepara, viu? Eu falei, quem aqui quer aceitar Jesus? A legião de demônio que estava no corpo dessa menina está vagando aqui dentro, aqui, ó. Quer levar embora para casa, leva. Se não quiser, aceita Jesus aqui na frente. Naquela noite, mais de 60 pessoas aceitaram a Jesus aqui no altar. E eu chamei, todos vieram na frente assim, eu falei, agora vocês se preparam, que aqui está tudo demoniado. Eu vi que é a família toda. E começou, irmão. Caiu um, caiu outro, mas depois daquela menina, tudo era fichinha. Falei, sai em nome de Jesus, sai. Foi caindo todo mundo, levantou todo mundo. Eu falei assim, terça-feira é o culto da palavra. Quem não viu, os demônios te acompanham na tua casa. Começar a fazer isso aqui também. Querido, no outro dia, tinha um jornalzinho da cidade, lá em Pedregulho, a minha cara saiu estampada, assim, ó. E a capa do jornalzinho escrita assim, novo pastor na cidade, sai capeta, o melhor exorcista que tem na cidade. Depois daquele dia, eu nunca mais fiz um culto vazio naquela igreja. Eu não sei se porque o povo tinha medo de deixar de ir na igreja e pegar os demônios tudinho, não sei o que acontecia. Mas entenda uma coisa, por quê? Porque nós não podemos nos conformar com esse mundo, com esse molde do mundo, com essa ideia vazia que muita gente não sabe nem o que é ser cristão. E saiba de uma coisa que eu vou lhe dizer, às vezes eu sou interpelado com isso, de pessoa falar, pastor, eu leio Bíblia, eu conheço texto, você tem que ler e conhecer mesmo. Mas mais do que eu e tu, o diabo conhece Bíblia, viu gente? Ele conhece tanto que ele é relatado na Bíblia muitas vezes, como ele foi feito, Lúcifer, vai ler lá em Deuteronômio, Levítico, você vai entender quem era Lúcifer, vai entender tudo isso. O diabo conhece mais de Bíblia do que qualquer teólogo que existe no planeta Terra. Ele conhece, deixa eu só dar uma palavra de Deus para a sua vida. Jesus, os 3 anos do seu ministério na terra, ele falou muito mais do inferno do que do céu. Porque ele estava dizendo, o céu já está andando aqui, é eu andando na terra, eu sou o céu, agora o inferno ainda está te aguardando. Era Jesus dizendo, não ignore o inferno, porque o inferno existe de verdade. Pastor, e qual é a diferença, qual é a definição de crente ou cristão para nós? Deixa eu lhe dizer algo para você. Quer dizer que ser crente ou cristão, é isso que eu quero que você entenda, não conformeis com esse mundo, mas você precisa entender o que é ser cristão. Quer dizer que ser cristão para você, você vê lá no BBB, lá nesse trem de Big Brother, uma pessoa cantando o hino lá dentro, porque está lá dentro do Big Brother agora, e é crente, é cristão. Agora virou moda, né? A pessoa canta no secular, faz um sucesso danado, sexta, sábado, canta para o povo beber, a música vai tomar chifre todo mundo, vão beber até cair, aí no domingo de manhã a pessoa está na igreja, o artista. Yahvé, Rafa. Bom, quando eu olho essas coisas, eu falo, eu estou desviado, eu não sei o que está acontecendo. Porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode sair 2 tipos de água. Servir a Deus é renúncia. Ou você, a tua boca, profere as coisas de Deus, ou profere as coisas do diabo. Aí quer dizer que os cantores cantam e acham que está tudo certo isso. Pastor, o que Jesus disse para quem quisesse andar com ele? Sabe o que Jesus falava para quem queria andar com ele? Negue-se a si mesmo. Desfaz de tudo que você tem e me segue. Várias vezes Jesus falou assim, negue você mesmo e me segue. Aqui está o verdadeiro cristianismo, aqui está o verdadeiro evangelho de servir a Deus. Aliás, são palavras que hoje em dia não dá ibope mais para quem quer ouvir.
Porque o povo adora ouvir que a chave vai cair, que o milagre vai chegar, que a porta está abrindo para tudo. Deus tem porta, tudo quanto é lugar. Dias atrás eu falei, tem uns hinos que está tão estranho ultimamente para cantar, que eu estava ouvindo um hino e cantando um negócio desse. Deus está abrindo porta onde não tem parede, e eu cantando aquilo, eu falei, peraí, se já não tem parede, para que ter porta? Bom, não tem parede, para que ter porta também? Mas está complicando o milagre, cada dia que passa. Hoje, passou o que dá Ibope? Vai vir o irmão da Kodak aqui, revela tudo. Eu não sei o que muda a tua vida revelar você. Eu não sei o que muda a tua vida, a pessoa vir aqui e falar, ó, teu CPF é esse. Aliás, se a pessoa falar isso, eu começo até a desconfiar de Deus. Por que Deus está passando meu CPF para ele? Pastor, o que muda a vida de quem serve a Deus e quem é cristão de verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O que muda a nossa vida com o mundo e nos faz não aceitar a proposta do mundo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz mantermos de pé na presença do Senhor todos os dias. A Bíblia diz em Marcos capítulo 8, verso de número 34, que ele diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Diga para quem está do teu lado, quer andar com Jesus, irmão? Não, diga mais só, diga, quer andar com Jesus? Diga, tem cruz para carregar, tem que negar a si mesmo. Tudo isso é o evangelho. E olha, deixa eu lhe dizer algo que eu estou caminhando para o final. Grava o que eu vou lhe dizer. Evangelho sem cruz, sem dor, sem sofrimento, sem calúnia, sem difamação, sem acusação, sem traição, isso é qualquer coisa de menos evangelho. Vou repetir. Evangelho que você não tem cruz para carregar, que você não tem dor, que você não tem sofrimento, que não tem calúnia, que não tem difamação, que não tem acusação, isso é qualquer coisa menos evangelho. Isso serve para ser um clube. Se você lembrar, no Brasil, até hoje tem lá no SESI, aquele clube AABB, é isso que fala, né? AABB. Você paga uma taxazinha lá, na época lá que eu morava em Guatá, pagava uma taxa de R$15 por mês. Você tem direito de nadar, tem direito de jogar bola na quadra, no campo. E como você paga, que você é associado do clube, então se você chegar na piscina e ver a piscina suja, você tem direito de chegar lá e, ó, limpa melhor isso aqui que eu estou pagando, chama o cara responsável por isso daqui. Não. Evangelho de Deus, evangelho de Cristo é cruz para carregar, é ser incompreendido, é ser jogado na masmorra pela boca dos outros, é as pessoas serem incompreendidas. Aliás, a gente costuma pregar tanto contra a idolatria, até mesmo contra as igrejas católicas que adoram imagem, essas coisas, mas basta alguém entrar na internet e falar uma meia dúzia de palavras em língua estranha, você fala que se arrepiou todinha. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu tenho pedido a Deus, para Deus nos dar uma igreja temente a Ele, voltada para a presença dEle, uma igreja diferente do mundo, uma igreja que tem a essência da palavra de Deus nesse lugar, uma igreja que anda de joelho. Eu tenho orado a Deus pedindo isso. E deixa eu lhe dizer um negócio: o verdadeiro evangelho não é emoção, é razão do porquê você sofre por amor a Cristo. Chorar não simboliza evangelho de nada. Se tu estiver andando de carro durante o dia, se tu botar uma música que tu lembra, quando conheceu o Antônio namorando e tocava aquela música, chora. Nossa, sabe o que eu lembrei? Quando não lembra dos ex. Nossa. Aí bota outra música lá e lembra quando bebia cachaça ainda. Aí olha assim, nossa, essa música marcou minha vida. Pergunta para a pessoa qual versículo da Bíblia que marcou tua vida. Tu chorou quando viu o Titanic, agora nós estamos descobrindo o jeito que foi feito na internet aquilo. Tu chorou quando o Titanic, o Jack abrindo a boquinha, congelando, e a como chama aquela menina? A Rose, Jack, não morre, todo mundo chorando, era uma piscina. Chorar não é simbolismo de quebrantamento na presença de Deus, não. Chorar pode ser um dos atributos de quando você sentir a presença de Deus, você se emocionar.
Hoje em dia vocês escutam falar direto. Deixa eu até aproveitar e já justificar a ausência dele, do pastor Hermes, que ele está em viagem com a esposa. Aliás, vários irmãos mandou mensagem sobre isso, do Valentine's Day. Mas hoje em dia, você já deve ter isso, que tem até tipo de fundo musical que mexe no cérebro da pessoa e faz a pessoa chorar, sendo que na verdade o que tinha que fazer a pessoa chorar era a verdadeira palavra de Deus, dizendo: essa palavra é para mim, eu preciso mudar, eu preciso colocar em prática aquilo que Deus tem falado ao meu coração, porque a palavra de Deus é que nos sustenta. Espera, você não pode dizer que sente Deus porque vê o outro usando o nome de Deus. Vou repetir isso aqui. Você não pode dizer que sente Deus porque vê o outro usando o nome de Deus. Você tem que sentir a presença de Deus porque Ele habita dentro de você. Quem faz o culto é você, sou eu no meu lugar. Cada lugar onde você está sentado nesse exato momento, você chegou, sentou, é um altar de adoração que você fez a Deus nesse lugar. É você dizendo: Senhor, eu não sei o que me espera essa semana, eu não sei o que o Senhor tem para mim essa semana, mas eu quero lá dizer algo para o Senhor. Se o Senhor não for comigo, tem tudo para dar errado, mas se o Senhor for comigo, eu tenho certeza que se o Senhor não voltar, domingo que vem eu volto para esse lugar, contando o testemunho de milagre que o Senhor fez na minha vida, na minha casa e na minha família. Ser crente ou cristão é você ter relacionamento com Cristo. Tu já notou que nós estamos vivendo uma geração hoje totalmente dependente do outro? Vou repetir, nós estamos vivendo uma geração totalmente dependente um do outro. Deixa eu ligar lá para o pastor, nossa, não estou falando de mim não, para qualquer outro. Eu vou ligar para o meu pastor lá no Brasil, ou a missionária, ou a profetisa, seja lá quem for, e eu vou falar. Eu sempre gosto de lembrar isso aqui, irmão. Quem tem mais de 5 anos que serve a Deus? Levante a mão. Baixa, por favor. Mais de 10 anos, levanta a mão. Qual eram as profecias que nós recebíamos dentro da igreja naquela época? Pastor, mas o senhor é contra? Não, Deus usa aqui o pastor Alexandre direto, a pastora Carmen, Deus usa em profecia. Mas ainda eu sou de um tempo que a profecia, quando levantava dentro da igreja, sabe o que falava? Estou eu recolhendo uma rosa do meu jardim. Você podia contar os dias que alguém ia morrer dentro da igreja. Era conserta! Hoje em dia o caboclo está com a vida tudo atravessada. Às vezes eu e minha esposa está tratando de casos de pessoas dentro da igreja, no secreto, no gabinete pastoral. E aí eu vejo ainda pessoa indo lá falar para a pessoa e fala assim: a chave está caindo. Eu olho para a cara da minha mulher e falo: não estou entendendo mais nada. Eu que estou numa luta danada para ser crente, não está caindo nada na minha mão, não tem problema. Agora o irmãozinho ali, não pode ver uma mulher passar na rua. Está caindo chave toda hora na mão dele. Vai ver se cai mesmo. Vai ver se cai mesmo. É por isso que nós temos tantas pessoas fracas dentro da igreja. Escute que eu estou indo para encerrar agora. É por isso que nós não estamos tendo tantas pessoas fracas espiritualmente dentro da igreja. Eu disse isso aqui, eu acho que domingo passado. Entenda, isso era coisa que eu era neófito e não tinha conhecimento. Mas eu sou de uma época que até os meus 17 anos de idade, que eu não tinha conhecimento, para mim só ia para o céu quem era da Assembleia de Deus. Que isso, pastor? Tanto que nós era enraizado dentro da igreja. Tanto que nós era enraizado dentro da igreja. É óbvio que a gente cresce, sabe que placa não leva ninguém para o céu. Mas tanto que nós era enraizado dentro da igreja. Hoje em dia a pessoa vem para a igreja, falta no domingo, você tem que ficar pagiando. E aí, irmão, o que foi, santo? O que aconteceu, santa do Cordeiro de Deus, que não pôde vir? Aí começa o drama. Depois nós conversa, pastora. Depois nós fala. Repita essa frase comigo. Diga: ilha nunca vira continente. Vamos de novo. Diga: ilha nunca vira continente. Repita comigo: quem se afasta é porque está leproso.
Se você lembrar na Bíblia, quando Miriam foi cometida de lepra por fofoca, a primeira coisa que ela teve que sair é do meio do arraial. E repita comigo, nem tudo que está dando certo, Deus está no meio. Lembra de uma congregação no Velho Testamento? Os filhos de Coré? Estava falando de Jesus, estava falando de Deus, todo mundo. Deus abriu a terra, engoliu todo mundo. Falou, acaba com essa igreja de fofoca daqui. Pastor, e como a gente sabe se é de Deus ou não? O que é de Deus permanece. O que não é de Deus acaba. Por isso que nós temos tantas pessoas fracas dentro da igreja. Hoje eu não falo só daqui não, de todas. Cadê o irmão? Ah, não sei, pastor. Eu não sei se dá para ser pastor ou se é babá. Ô, santo. O que foi, irmão? Quem te magoou? Sabe o que fala para mim, Jean? Ah, pastor, sei lá. Acho que eu estou precisando de um tempo. Para quê? Dias atrás eu atendi uma pessoa, pastor, eu vou dar um tempo. Foi da igreja? É. Você está indo para outra, filho? Não, não estou não, pastor. Está dentro de mim, não está de falar. Vou começar a falar, está indo para onde, irmão? Está indo para o inferno? Já carimbou o passaporte, está indo direto agora. A última coisa, ou melhor, essa possibilidade não existe na vida do crente, é deixar Jesus. A última coisa que você pode pensar no mundo é de deixar Jesus. Está ruim, estou servindo a Deus. Está difícil, eu estou servindo a Deus. Meu lugar, Deus me plantou naquele lugar, eu nasci para servir a Deus. Eu estou ali para servir a Deus, o meu lugar é na casa de Deus, não importa se A, B ou C, não, o meu lugar é dentro da casa de Deus, porque o apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo, não se conformei, não se molde ao padrão desse mundo, mas transformem para a renovação da sua mente. Sabe o que Paulo estava dizendo? Você está procurando igreja com cardápio. Tu já notou que a igreja hoje tem para todo gosto? Cardápio de igreja. Não, essa daqui é antiga demais, a Deviva, modelo antigo. Próxima. Ah, não, essa aqui só tem revelação. Próxima. Essa daqui fala que a gente é bom, que a gente é lindo, que a gente é tudo isso, né? Bota um ponto de observação, que é uma ótima igreja para nós ir agora. Sabe o que eu acho interessante? É que quando o troço desanda, Deus é perito para fazer isso também. Ô pastor, fazer uma campanha de oração aí. A vontade tem que falar o cardápio, não achou, irmão? Não deu certo o cardápio. Por quê? Porque nós estamos vivendo com pessoas fracas espiritualmente. Tudo se frustra, tudo se magoa. Nunca vivemos uma geração tão difícil como essa, que tudo se magoa. Esse povo que eu pedi para levantar a mão, que tem mais de 10 anos de crente, que época que você lembra que pastor? Oh, querido. Oh, como é bom te ver na igreja. Não. Obrigação, querido. Vem para a igreja. Adorar a Deus. Hoje em dia, depende de jeito que você chama atenção. Primeiro que até processo, se você deixar. Segundo, larga tu falando sozinho. E detalhe, ainda não sai. Faz a mesma função do diabo. Sai e quer levar mais 7. Essa é a função. Porque são pessoas fracas que estão procurando, grave isso, que está procurando um Deus perfeito, que Ele é, mas Ele não quer mudar a perfeição, está procurando uma igreja perfeita que não existe, e procurando pastor perfeito que também não existe. Eu já contei isso para vocês aqui. Aqui não é segredo para ninguém. Quantos estavam no Brasil na época da pandemia? Levanta a mão, que estavam no Brasil. Só Deus sabe, escute, só Deus sabe as marcas que pastores carregam no corpo por causa daquele Covid. Só Deus sabe as marcas que eu carrego dentro de mim por causa do Covid. Fui processado, mais de 15 processos nas costas com isso. O presidente manda fazer o culto, o governador manda fechar, o prefeito fica esperando a atitude do pastor para processar a igreja. Processo de tudo quanto é jeito. E aí depois tem gente que fala assim, ô pastor, esses dias atrás agora, contando essa história furada para os outros, pastor, só tem processo nas costas. Não é um não, querido, é vários. Puxa o nome do pastor André Valadão lá para você ver quanto processo ele está tendo nas costas, coitado agora. Qualquer líder está vivendo isso.
Aliás, eu disse aqui, a semana passada eu atendi 2 famílias aqui na igreja. Me procurou e disse, sabe o que para mim? Pastor, nós estamos vindo para cá. Eu falei, que bom, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Eu falei, vocês estão vindo de onde? Da Lagoinha. Eu falei, só que eu percebi que só a mulher falava. Tinha uma mulher que falava e o resto tudo ficava olhando. Teve hora que eu quase falei, o resto aqui é tudo mudinho? Mas, tudo bem, ela que está sendo porta-voz de todo mundo. Eu falei, tem algum motivo a qual vocês estão saindo para vir para cá? Sabe o que falou para mim? Ela. Pastor, o senhor não está vendo o escândalo que está dando aí? O nome do pastor? Eu falei, é por isso que vocês estão vindo? É. Eu falei, escute, meu maior sonho como pastor aqui, minha maior meta, é abarrotar essa igreja de almas. Eu falei, mas eu não posso agir dessa forma com vocês. Posso dar um conselho para vocês? Pode, pastor? Fica lá. Por quê? Fica lá. Vocês não sabem o que é verdade, o que é mentira. Esse ministério já foi e é bênção para tantas pessoas nesse mundo afora. São mais de 600 igrejas no mundo todo. É sério, porque bota uma notícia no jornal que sai em internet, que é terra de ninguém, esse trem agora. E você quer abandonar o pastor porque um negócio você viu na internet, você nem sabe se é verdade, se é mentira. Eu falei, não faça isso. Eu falei, sabe por quê? Vamos pensar que no final é tudo mentira. Qual que é a reação de vocês? Ninguém falava nada. Eu falei, vou repetir, o meu desejo é crescer essa igreja. Mas para eu crescer essa igreja com Deus na minha vida, eu não preciso prejudicar a igreja de ninguém, não. Eu falei, não faça isso. Eles baixaram a cabeça, frustrados, disseram, pastor, nós vamos orar. Eu falei, nem precisa orar. Ajude, até que isso se resolva. Eu falei, pastor, é ser humano como todo mundo. Volto a repetir, esse trem de internet virou terra de ninguém. Esses dias atrás eu brincando com o povo da mídia aqui, mais da igreja, o povo consegue botar gente do meu lado, até abraçado comigo, e não tem quem fala que não é montagem aquilo. Eu estava mostrando para minha esposa dias atrás, acho que você já viu, acho que já na internet, o homem vira e fala assim, de jeito, o que é verdade e o que é mentira nesse cenário aqui? Vocês estão vendo a caixa aqui, a bateria, o painel de LED, ele dá alguns segundinhos e ele fala, nada é real, nem a caixa existe, vai apagando tudo, nem a bateria, nem nada, nada que é real. Ele está no meio do mato. O sangue de Jesus tem poder. Como é que a gente vence uma praga dessa agora? Hoje em dia existem pessoas enviadas do diabo que simplesmente faz isso. E aí eu termino dizendo a você algo. Ou melhor, pergunte isso para quem está do teu lado. Diga, você serviria? Pergunte de novo. Diga, você serviria para congregar na igreja de Jesus? Quem acha que serviria? Levanta a mão, por favor. A gente está em dúvida. Falando de Jesus, irmão, Salvador da humanidade. Quem acha que serviria para congregar na igreja de Jesus? Levanta a mão. Tá bom. Põe na tela para mim, você consegue pôr? João capítulo 6, para nós terminar. João 6,64. Foi tu que falou que servia para congregar na igreja de Jesus, tá bom? Foi, não acha ruim, não. João capítulo 6, verso 64. Viu como? Diz assim a palavra do Senhor. Pode abrir aí para vocês. Mas alguns de vós que não creram, dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andava com ele. Está falando de Jesus aqui, tá, gente? Verso 67 diz, então Jesus disse aos 12 discípulos, querei vós também retirá-los? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Em síntese desse texto, sabe que Jesus um dia vira para os discípulos e fala, quero fazer um censo do meu Ibope. Jesus está fazendo isso. O que o povo está falando de mim aí?
Um vira e fala assim, uns falam que o senhor é o Messias. Uns falam que o senhor é Elias. A verdade é, uns falam que o senhor é o fariseu também. Quer falar, vão falar, gente. Vão falar todo mundo, sabe que tá assim? Uns falam que o senhor é isso. Aí Jesus olhou para eles assim, tá bom. E vocês que andam comigo, o que dizem que eu sou? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não me importo com o que estão dizendo lá fora. Eu me importo com vocês que estão comigo o tempo todo. Está dizendo que eu sou. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você, eu não me importo com o que o povo está lá fora está dizendo. O que eu quero saber é quem eu sou para você. Ou qualquer ligação de um amigo, você desvia, volta a beber cachaça e acaba com a vida. E fala, quer saber, esse negócio de evangelho não dá nada para ninguém. Jesus olha para ele e diz assim, se um de vocês quer ir embora, vai embora vocês também. Pedro olhou e falou, não, peraí, não é assim não. Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro estava dizendo? Nós anda contigo porque a gente sabe quem o Senhor é. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja dele, dos 12. Quem não está feliz, pode ir embora. A porta é a serventia da casa, pode ir embora. Pedro falou, para onde nós vamos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Escute essa palavra de Deus para a tua vida. Toda vez que você acha que mudar de igreja resolve o teu problema, deixa eu só te dar um recado. Quando você chegar na outra igreja, quando você der a paz do Senhor, para o primeiro irmão lá que vai te dar a paz do Senhor, é o problema que está te esperando, que você largou aqui e vai começar a andar contigo lá. Por quê? Porque isso não muda a tua vida. O que muda a tua vida é a mudança de caráter com Cristo. E olha o que Jesus vai dizer. Por isso que eu disse, você acha que daria para congregar na igreja de Jesus? Jesus depois escreve dizendo assim, dos 12, um é filho do diabo que anda comigo. Ô Santo, você tem noção do que é isso? Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele sabia o pensamento dos discípulos dele. Ele disse assim, deixa eu falar um negócio para vocês, quem está feliz pode ir embora. Pedro falou, não tem para onde não, Senhor. Nós conhecemos o Senhor de verdade. Só tu tem palavras de vida eterna. Aqui já não era para Jesus falar, que bom que vocês gostam de mim, né? Jesus falou, não, mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Dos 12, um é filho do diabo que está aqui dentro. Lembra que eu disse no começo da mensagem? Os cultos de hoje não incomodam mais nem o diabo. Porque a gente perdeu a essência, que adorar a Deus é muito mais do que estar sentado no banco. Isso não é ser cristão. Adorar a Deus é muito mais do que vir somente aos domingos. Adorar a Deus é você entrar dentro de um culto como esse, de uma hora e meia, a 45 minutos de adoração, e você falar, hoje eu vim para adorar o Senhor. O negócio não está bom para o meu lado, mas eu vou adorar o Senhor vai cuidar de mim essa semana, o Senhor vai cuidar da minha casa, o Senhor vai cuidar da minha família, eu vou viver aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Está dando tudo errado, glórias ao Senhor Jesus. É Deus dizendo, quando você começar a mudar o foco de vir para a minha casa, para adorar o meu nome, você vai ter relacionamento com o dono da igreja de verdade. E quando você tem relacionamento com o dono da igreja de verdade, você faz parte do corpo de Cristo. Eu termino dizendo a você, a Bíblia vai dizer para nós que o céu, a eternidade que nos espera, não é para pastor, não é para músico, não é para obreiro, não é para membro. É para quem, pastor? A Bíblia diz em Apocalipse, ao que vencer. Ao que vencer, eu darei a vida eterna para você. Pastor, o que é isso? Quer morar no céu? Quem ainda almeja um dia morar no céu? É morar no céu? Diga para quem está ao teu lado, é vencer você todos os dias. Não é vencer o diabo, não, é vencer tu todos os dias. É todos os dias, quando você acorda, aquele pensamento na tua mente fala, não vai dar certo, e você fala, vai, porque quem está comigo é maior. É o pensamento que vem na tua mente dizendo, não vai ter saída, e dentro de você dizendo, vai, porque quem está comigo é maior. Deus já me deu tanta vitória em cima de tantas batalhas, não vai ser essa que vai desistir agora. Eu vou continuar, eu vou permanecer. Por quê? Porque você está vivendo a plenitude da presença de Deus dentro da sua vida. Pastor, o que é ser cristão? Se coloca de pé para nós terminar. Pastor, o que é ser cristão de verdade? Eu não quero ir na igreja durante a semana, mas eu vou. Eu não quero devolver o que pertence ao Senhor, mas eu faço. Eu não quero orar,
mas eu preciso orar. Eu não quero jejuar, mas eu necessito jejuar para ter intimidade com Ele. Eu não quero pregar a palavra para ninguém, mas eu preciso pregar. Eu não quero ler e viver a Bíblia, mas eu preciso. Então, isso não é você quer, é você precisa. O verdadeiro evangelho não é você quer, é sim você precisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que está aqui essa noite, e não é para vir à frente. Você tem vivido muitas indagações na tua mente. Você tem vivido muitos conflitos na tua mente. Dizendo, pastor, a verdade é que eu acho que eu não vou conseguir vencer essa batalha que eu estou vivendo. E você está vivendo isso? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. A palavra de Deus para você essa noite é: quem foi que te disse que seria fácil? Quem foi que te disse que você iria vencer tudo? O reino de Deus, a Bíblia diz, ele é tomado à força. É quando você não tem esperança, mas você sabe que você precisa da presença de Deus para a sua vida. Eu vou te dar 1 minuto para você conversar com Deus nesse momento. Mas ore a Deus de verdade. Eu estava na minha sala ontem e eu me peguei cantando isso aqui. Pensando bem, presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem sair. É a realidade que eu não posso me afastar. Tua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Você que sabe, cante bem forte. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por 1 minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, ela implora. Não me deixe, Senhor. Olha você abrindo o coração. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas sabe, mas eu lhe peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo. Sabe de uma coisa? Ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por 1 minuto.
Não me deixe. A minha alma chora, grita, ela implora, não me deixe. Senhor, estende a mão para receber a palavra de Deus para a sua vida. Estou contigo, ora não temas, te encoraja e vai em frente. A palavra de Deus para você é a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas sabe, Deus, mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem seguras, me agasalha com teu manto de ternura, ó, me transportas como um vento sobre o mar. Quem sabe adore. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, ela implora, não me deixe. Senhor, aleluia. Você pode procurar 4 pessoas, 5 pessoas cada dia da semana e dizer a essa pessoa: suporte, Deus está dando um grande milagre para a sua vida essa semana. Glórias a Deus. Isso, diga aí para quem está perto de você: suporte, Deus está entregando um grande milagre para a tua vida esta semana. Glórias a Deus.